E aí, galerinha, tudo tranquilo? A gente vai continuar aqui então, né, espaço agrário, né, a produção no espaço agrário, e agora a gente vai falar sobre os agrossistemas modernos. Primeira ideia para você é a seguinte: os agrossistemas modernos eles vão então utilizar a tecnologia. Qual? Bom, você precisa saber de qual segmento que a gente está falando para saber qual a intensidade do uso de tecnologia desses agrossistemas, beleza? Então a gente vai começar com os complexos agroindustriais, tá? O que vem a ser um complexo agroindustrial? Ele é exatamente a junção da ideologia industrial para o campo, né? Então, a primeira ideia desses caras vai ser tentar colocar a mesma padronização da indústria para o campo. Beleza. Então, quando a gente observa, por exemplo, extrato de tomate, como que você vai conseguir obter as mesmas qualidades, as mesmas características de sabor, de acidez para molho de tomate que você fez de diferentes regiões, diferentes solos, diferentes condições climáticas, né? Aí está então a grande questão. O que esses caras vão fazer? Eles vão fazer imensos investimentos para conseguir criar essa padronização da produção. Então, olha só, isso aí é uma imagem de uma região que não é tão úmida assim, e cada um desses círculos aí, eles são uma região de irrigação, né, que eles fazem os chamados pivôs centrais. São áreas grandes que giram, né, eles têm um centro, né, e aí toda a armação de irrigação vai girar no entorno dele. Por isso você tem esse monte de círculos aí, beleza? É lógico que isso é bastante caro. Então um pequeno produtor ele não vai conseguir alcançar esse nível de investimento. Esses caras eles vão ter laboratórios de pesquisa, eles vão conseguir desenvolver os transgênicos, né? Eles vão então ter imensas ferramentas à sua mão, à sua disposição. Então, olha só, um trator desse aí imenso, né? Para você passar defensivos agrícolas e tudo mais, não é qualquer proprietário que vai conseguir comprar, né? Você bem pode ver, ó, isso aí é uma cadeia de produção de um frigorífico, né? Olha o número de funcionários, olha toda a linha de produção que você precisa desenvolver, todos os maquinários, né? Então é você trazer a lógica da indústria exatamente para dentro de um produto ou do campo, né? Aqui a gente entra então com a ideia do transgênico. Esses caras do complexo agroindustrial, eles que vão desenvolver os transgênicos, né? Fala, não, mas isso não era pesquisa científica, de faculdade e tudo mais e tal. Sim, sim, mas quem que vai pegar isso e realmente desenvolver, expandir, criar diversos transgênicos? Exatamente esses caras. Por que o transgênico é tão interessante? Ele não vai ter um custo tão elevado para a produção, porque você vai diminuir a quantidade de veneno que você aplica, dos agrotóxicos, né? E principalmente a produtividade dele é muito elevada. Dá uma olhada aqui na imagem, né? Olha só, tudo muito bonito, né? As cores muito fortes. E isso vai ser obtido exatamente através dessa cientificidade, né? Da complexidade dessa produção. Então agora você não vai mais cruzar espécies, você vai pegar características e simplesmente vai introduzir, né, de modo muito mais complexo. É lógico, então, que essas empresas elas serão imensas, elas serão as transnacionais, tá? Vão estar relacionadas com a indústria alimentícia, né, os laticínios, as destilarias e algumas outras. Então, só para você ter uma ideia, olha só aqui no Brasil, algumas associações, algumas formações, ó, né? A BRF, que é a Brasil Foods, a Aurora, Cerati, Seara, até a 3M, né? Então, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Depois, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a chamada Única, né? Olha só, a Bunge, a Raizen, enfim, essas todas aí são imensas, são gigantes empresas, né? Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, olha só,
né? Bayer, BASF, DuPont, JBS, enfim, são então cadeias de produção muito imensas, complexas. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, né? Eurofarma, Cargill, Bayer, ou seja, os fertilizantes, os agrotóxicos e todos, eles vão ser desenvolvidos por esses caras, beleza? E daí, ó, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Olha só, são só imensas cadeias de produção. Mas beleza, mas esses caras então eles estão envolvidos na produção, então eles entram gerando insumos para essa cadeia das agroindústrias, mas eles também se associam na produção, tá? Eles também participam então da produção, beleza? E daí a gente tem o agronegócio, o agribusiness. A primeira coisa que você precisa se lembrar sobre isso existem sim algumas empresas, mas na maioria dos casos são proprietários, produtores individuais, tá? Para você ter uma ideia melhor, pensa no plantation, né? Que era apenas uma pessoa lá, que tinha uma imensa posse e tudo mais. É como se você pegasse e botasse tecnologia no plantation. Por quê? Esses caras aí, eles vão fazer investimentos imensos, eles têm mega propriedades, né? A mecanização, então, é intensiva, seria, digamos assim, um nível abaixo do complexo agroindustrial. E esse vai ser, por exemplo, né, aquela cara, sabe aquele, o agro é pop, o agro é... Então, o agro que eles estão falando é exatamente esse. Olha só a imagem que você acha quando você digita no Google agronegócio, né? É um cara no campo e tudo mais, mas está com tablet, ou seja, ele tem tecnologia, né? E é um produtor, né? Ou seja, essa produção ela vai ser bastante característica, um exemplo muito claro do que era a plantation. Então, olha só, grande propriedade, agora a mão de obra não é numerosa porque tem a mecanização intensa, é monocultora, visa o mercado externo, né, e vai utilizar então todas as técnicas possíveis e viáveis de tecnologia. Tá? Usam transgênico, no caso de criação de gado é a seleção genética, né, rastreamento de gado, ou seja, o investimento é muito elevado. E tem uma característica, esses caras vão ter influência política. Por que eu coloquei aí a foto do Bolsonaro? Isso aí é o momento da campanha dele, que ele simplesmente chegou para os caras do agronegócio e falou, pode vir junto comigo, né? Tô junto com vocês. E aí ele andou usando chapéu em alguns momentos e tal. Por quê? Isso aí é sinalizando para a bancada ruralista de que sim, eles estão juntos, né? Ou seja, esses caras aí, quando o governo perdoa a dívida da agricultura e tudo mais, é desses caras que o governo perdoa a dívida, tá bom? Ou seja, o pequeno produtor, não, né? Olha só aqui uma coisa, ó, Associação Brasileira do Agronegócio. Presta atenção que nessa aí tem bancos, ó, Banco do Brasil, Sicredi, Itaú, Santander. Por quê? Bom, simplesmente porque é um ótimo negócio você estar com alguém que tem essa grande influência política. Se o cara criar uma dívida e tudo mais, o governo vai lá e garante o pagamento dessa dívida. Exatamente, então, por isso que esses caras estão associados, eles estão juntos, né? Beleza? E daí a gente tem a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela vai ser de verdade o que a gente pensa de agricultura. Então, é a família que vai conseguir trabalhar. A mecanização possível que eu coloquei aí é o seguinte, dependendo do tanto de dinheiro que o cara tem, é o tanto que ele vai investir. Se ele tem muito dinheiro, ele usa bastante tecnologia. Se ele tem pouco dinheiro, ele já não vai usar tanta tecnologia assim, né? Em sua imensa maioria são pequenas propriedades. Esses caras aí, ao contrário do agronegócio, eles não vão ter influência política, ou seja, quando perdoa a dívida dos grandes, dos pequenos, não, né? Ou seja, é a família produzindo. E daí você vai ver que eles vão trabalhar exatamente com aqueles hortifruti granjeiros, né? Ou seja, é a feira, né? Quando você pensa então nesse setor, você precisa pensar na feira. Por isso eles são policultores, para conseguir retirar pequenas quantidades aí de dinheiro, para conseguir pagar suas dívidas e tal, né? E a gente vai ter, ó, agricultura familiar, ela que alimenta os brasileiros, 4,3 milhões de estabelecimentos, 74% da mão de obra do campo, né?
Olha ali embaixo, ó, 70% do feijão é produzido por eles, 83% da mandioca, 69% das hortaliças, 58% do leite, 51% das aves, né? Ou seja, bastante significativa, né? E pouco valorizada. E aí a gente tem o último dos agrossistemas, tá? Esse aí então é um agrossistema, não é um modo de produção moderno. Eu coloquei agrossistema moderno porque ele está dentro da modernidade, né? Mas por que se chama então agricultura alternativa? É uma alternativa em relação, ó, a essa agricultura que atualmente se estabeleceu. Então ela não vai usar agrotóxicos ou transgênicos. Então usou um dos dois, já está fora, não é, né? Sementes crioulas, ou seja, eles que vão desenvolver as sementes e tal, não são compradas da indústria dos transgênicos. Sempre vai ser pequena propriedade, né? Devido ao não uso dos agrotóxicos e das sementes modificadas, a produtividade vai ser baixa, né? A ideia dos caras, então, é sim produzir para alimentar o mercado interno, não é para exportação, né? Logicamente, devido a isso, né? Olha só a produção dos caras. Fala, nossa, gente, mas um negocinho pequenininho, uma cenourinha pequena, tal. Sim, por quê? Porque você não usou nenhum fertilizante industrializado ou coisa do tipo, né? Eles sempre tentam, então, fazer do modo menos nocivo para a saúde, então, da população. Essa é a chamada agricultura orgânica, né? E como é que eles vão conseguir fazer isso? Bom, na maioria dos casos, para você não usar agrotóxico ou coisas assim, você acaba então utilizando as estufas. Por quê? Porque aí você fecha, veda, não vai ter entrada de nenhuma praga, né? E você consegue controlar bem melhor. É lógico que para que você consiga fazer isso, o investimento vai ser elevado e a produção não vai ser tão alta. Então esses produtos eles acabam sendo mais caros, né? Acredito eu que é um caminho sem volta, porque se você faz academia, cuida da sua alimentação e tudo mais, às vezes você vai acabar chegando na conclusão que você precisa, então, de um produto livre também de agrotóxicos ou de qualquer outro tipo de defensivo agrícola, né, industrializado, beleza? Quando ocorre o controle de pragas, ele é feito de modo natural, né? Então aí eles pegam algumas ervas, algumas coisas e tal e simplesmente vão lá e borrifam, beleza? Então esse aí é o último dos agrossistemas, tranquilo? Então, senhores, abração aí para vocês, bons estudos e até mais. Beijão, tchau, tchau.